Olá pessoal, tudo bem? Dando início à nossa aula sobre comunicação oral e escrita. Antes de iniciarmos nossa aula, quero indagar um questionamento a vocês. Com que frequência nós nos comunicamos? Se você respondeu o tempo todo, você está certo. Comunicar vem do latim comunicare, que significa tornar comum, partilhar, conferenciar. De forma geral, a comunicação pode ser definida como ato de emitir, transmitir e receber mensagens. O ser humano comunica-se de várias formas além da fala e da escrita, por meio de gestos, expressões, produções artísticas, entre outros. Esses mecanismos de comunicação são utilizados por nós durante o nosso dia a dia. No ambiente de trabalho, é essencial que se tenha uma boa comunicação, porque isso não só influencia no bom andamento das atividades profissionais, como também valoriza o relacionamento interpessoal. Outro sim, ter uma boa oratória e uma escrita eficiente é importante para sobressair-se no competitivo mercado de trabalho. À vista disso, é hora de identificar nossos contratempos em relação à linguagem e otimizar os nossos conhecimentos. Vamos lá? Bom, como foi dito anteriormente, comunicação é a atividade de emitir, transmitir e receber mensagens. A comunicação é um mecanismo muito mais complexo do que isso, que requer um estudo aprimorado. Mas de forma resumida, a comunicação humana tem o objetivo de enviar e receber mensagens. Existem vários tipos de meio de comunicação. A fala, a escrita, os gestos, e-mails, chats, pinturas, assovios, entre outros. E toda comunicação, seja ela direta ou indiretamente, visa a transmissão e recepção de alguma mensagem. Dessa forma, até mesmo a ausência de fala ou a ausência de gesto é considerado uma comunicação. No exemplo, dentro de uma sala de aula, o professor faz um questionamento a respeito do conteúdo aos alunos. Alguns responderão imediatamente e outros ficarão calados. Essa atitude dos alunos passará a mensagem ao professor de que o aluno ou não sabe ou não está entendendo o conteúdo ou está com receio de responder a pergunta do professor. Dessa forma, mesmo sem falar e nem usar nenhum gesto, o aluno está passando a informação ao professor. Bom, agora veremos as diferenças e os conceitos entre linguagem e língua. Linguagem é o sistema organizado de sinais que serve como meio de comunicação entre os indivíduos. A linguagem pode ser verbal ou não verbal. Linguagem verbal é aquela que utiliza palavras. No quadro ao lado, vemos que algumas placas utilizam apenas a linguagem verbal, como é o caso Cuidado cão bravo e aviso não pise na grama. Desta maneira, a mensagem está sendo passada apenas por palavras, ou seja, apenas pela linguagem verbal. Linguagem não verbal utiliza outros símbolos que não são palavras, como a música, dança, mímica ou qualquer outro símbolo e ícone que não seja palavra. No exemplo acima, temos, por exemplo, a figura de um cadeirante e a figura de um cego. No contexto que está inserido, provavelmente, essas duas placas indicam que o lugar é reservado para cadeirantes, deficientes físicos, e para deficientes visuais. A linguagem dos seres humanos é determinada pelo nosso universo cultural. Então, tem vários símbolos que dentro de um país, por exemplo, se você fizer, todos vão te entender. Então, se você faz o sinal de silêncio com o dedo sobre a boca, todo mundo vai entender, A maioria das pessoas vai entender. Pode ser que em outro país, que em outro universo cultural, as pessoas não tenham esse sinal que significa a mesma coisa. Então, vai depender também da comunicação entre uma cultura, dentro de uma comunidade. Já a língua é um sistema de palavras organizadas por regras gramaticais. Ela se expressa por meio de palavras faladas ou escritas. É necessário conhecer determinadas leis de comunicação entre as palavras, além do vocabulário, para que haja clareza na organização e na expressão do pensamento.
Temos um exemplo. Na eficaz, mais do comunicação é palavra instrumento A. A palavra é o instrumento mais eficaz na comunicação. Então, na primeira frase, não há uma ordem lógica. Então, mesmo que tenha um conjunto de palavras, você não consegue entender o que a mensagem que está querendo ser passada. Na segunda, como tem uma sequência lógica, você compreende perfeitamente. A palavra é o instrumento mais eficaz na comunicação. Então, linguagem é um sistema de sinais linguísticos. Então, não é só a fala e a escrita. É qualquer tipo de comunicação dentro de um universo cultural. E a língua é o conjunto de palavras organizadas por regras. Então, está mais relacionada à fala e à escrita, assim como a nossa língua é o nosso idioma. Então, tem uma série de códigos para que nós nos comunicamos, por exemplo, com a língua portuguesa. E a fala é uma forma pessoal de expressão de cada indivíduo. Para que a comunicação aconteça de forma clara e objetiva, é preciso respeitar os 6 elementos da comunicação. São eles: emissor, a pessoa ou conjunto de pessoas que emite uma mensagem; o receptor, a pessoa ou conjunto de pessoas que recebe a mensagem; mensagem, que é a informação ou conjunto de informações transmitidas no ato da comunicação; o código, que é a combinação de signos utilizados para a transmissão de uma mensagem; canal, que é o meio pelo qual a mensagem será enviada ao receptor, exemplo, rádio, TV, a voz; e o referente, que é a situação a que a mensagem se refere, ou seja, o próprio contexto. Então, dentro deste momento, nesta videoaula, está acontecendo uma comunicação, no qual eu sou um emissor, o professor, os alunos ou qualquer internauta que assistam a videoaula são os receptores da mensagem, a mensagem é a respeito dos elementos da comunicação, o código que estamos utilizando é a língua portuguesa, o canal pelo qual estamos utilizando é o audiovisual, né? Videoaula. E o referente é o ambiente acadêmico, o ambiente escolar. Mais adiante veremos a respeito dos níveis da fala. Basicamente, a língua falada apresenta 2 níveis, a culta e a coloquial. Em uma conversa com amigos, você emprega determinadas palavras e expressões que provavelmente não utilizaria falando com o juiz. Com os amigos, seu nível de linguagem é diferente daquele que você usa quando está participando de uma reunião com seu supervisor. Então, é importante ressaltar que nenhum nível da fala é inferior ou superior ao outro, né? A linguagem coloquial, a linguagem informal, ela é utilizada dentro do nosso cotidiano, com os amigos, com os nossos familiares, com alguém que a gente tenha intimidade. E ela permite uma flexibilidade que a norma culta não permite, que tem que ser regida pelas regras da gramática normativa. Nem por isso uma é melhor ou pior que a outra. Só que devemos saber utilizá-la, cada uma delas, no contexto correto. No exemplo, encontramos-nos em condição assaz e escabrosa. Oi, tamo ferrado. Então, o exemplo são 2 moscas, né? Que ali, dentro do contexto da tirinha, são amigos, né? São pessoas próximas, seriam, né? Se você representar pessoas, um ser animado. Não precisaria utilizar uma linguagem tão rebuscada, uma norma culta para falar com um amigo, por exemplo. Encontramos-nos em condição assaz e escabrosa, uma condição muito terrível. Então, isso pode te levar a ficar com o estigma de uma pessoa de soberba. Mas, dentro de uma reunião de trabalho, perante um juiz, você tem que utilizar a linguagem culta, né? Quando você for escrever uma redação, né, para algum concurso público ou vestibular, numa prova escrita, em questões discursivas, utilizar sempre a norma culta. Dentro da linguagem coloquial, existem alguns fenômenos que também utilizam de uma flexibilidade que não está nos dicionários ou nas gramáticas normativas, como, por exemplo, os regionalismos. Ele ocorre quando há um grupo particular de elementos linguísticos e uma localização geográfica delimitada. Ou seja, dentro de uma comunidade, de uma região, há algumas expressões ou palavras, elementos linguísticos, que têm significados diferentes a depender
da região do local ao qual você está. Então, na sua região é falado de uma forma, muito além do sotaque, e quando você se desloca para outra, pode ter algumas expressões ou palavras que você possa não entender porque não está dentro do seu universo geográfico e linguístico. No exemplo ao lado, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Nesse exemplo, vemos que se parece com, provavelmente seja uma entrevista de emprego. E a entrevistada, apesar de falar muitas línguas, está utilizando um regionalismo. Em vez de varia, vareia. O regionalismo deve ser respeitado, que é uma condição cultural, mas mesmo assim, dependendo do contexto que está inserido, ele tem que ser adequado. Então, numa entrevista de emprego, por exemplo, não seria muito adequado e recomendado utilizar a linguagem coloquial utilizando o regionalismo. Utilizar varia em vez de vareia, dentro das normas da norma culta. E também os estrangeirismos, que são palavras de outras línguas introduzidas no nosso idioma, principalmente palavras de origem inglesa, que tem até um nome que se chama anglicismos. Então, surfista, hot dog, pendrive, flashback, entre outros. São comuns, que já são inseridos dentro da nossa comunidade oral. Algumas já são dicionarizadas, já são permitidas na escrita, mas a maioria delas são muito comuns na oralidade. No exemplo, por favor, faz entrega? Não, só deliver. Além disso, temos o jargão e as gírias. Jargão é o termo que se refere à expressão utilizada por determinados grupos, principalmente no ambiente profissional. Então, são termos ou expressões que são utilizadas somente dentro de uma comunidade limitada, dentro de um grupo, como dos médicos, dos advogados, dos professores, dos jovens, Dentro daquele grupo delimitado, as expressões são utilizadas e muitas vezes quem está fora deste contexto não vão entendê-las, que pode ser exemplificado na tirinha a seguir. De acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, eu tenho quanto tempo de vida? Não se preocupe, é só um furúnculo. Então, aí tem um exemplo de um jargão utilizado na área da medicina, Dentro de alguns termos científicos, alguém que não tenha conhecimento da área não irá entender. E as gírias, que são fenômenos linguísticos utilizados no contexto informal. Então, as gírias elas vão ocorrendo de forma natural na linguagem oral e elas se modificam com o passar do tempo. Vão aparecendo novas e outras não são mais utilizadas. Vamos ter exemplo: valeu, já é, pô, parada, tá ligado. São exemplos de palavras que são utilizadas somente na linguagem oral. Dentro da linguagem escrita, vai depender do contexto. Mensagens por aplicativo, bilhete, é permitido, mas dentro de uma redação ou de uma prova discursiva, deve-se evitar, não se deve usar gírias. Ruído na comunicação. O ruído, qualquer interferência ou barreira que interfira ou dificulte a comunicação. Os elementos que nós vimos anteriormente, se eles não foram utilizados de forma correta, podem impedir o perfeito entendimento de uma mensagem. As principais barreiras são barreiras tecnológicas, problemas técnicos. Se você estiver num auditório apresentando a um público e der problema no microfone ou na caixa de som. São problemas técnicos que vai impedir o recebimento e a emissão da mensagem. Barreiras psicológicas são aspectos do comportamento, então vai implicar muito no emissor e no receptor. Então, se ele está um pouco cansado, não está conseguindo ouvir, ou se ele está com problemas, barulho demais para poder ouvir o que o emissor está querendo falar,
se ele está distraído. Então, são aspectos psicológicos. E as barreiras de linguagem são as gírias que nós vimos anteriormente. Então, se uma pessoa de idade dialogando com uma pessoa mais jovem, pode ter algumas gírias que um ou outro não irá entender, porque não se usa mais, ou é nova e ainda não faz parte do universo linguístico daquela pessoa. Regionalismos são as expressões, né? Então, dependendo do seu contexto linguístico dentro da sua comunidade, da sua área geográfica, em outros estados ou regiões, você não vai conseguir entender porque tem uma conotação e um significado diferente do que tem no seu local. E as dificuldades de verbalização, ou seja, dicção, falar muito baixo, falar muito alto, né? Você vai ser promovido. Meu Deus, vou ser demitido. Então aí temos um exemplo claro de ruído na comunicação. Em algum momento houve uma interferência em um dos elementos e a mensagem chegou ao receptor de forma totalmente equivocada. Um dos mecanismos utilizados para reduzir o ruído na comunicação é a redundância. Na linguagem escrita, a redundância é definida como um vício de linguagem, algo que não é recomendado. Repetir várias vezes alguma expressão ou utilizar informações desnecessárias redundantes. Dentro da linguagem oral, a redundância pode ser algo positivo. Então, reforçar a mensagem, repetir a mensagem que você não entendeu do outro, pedir que ele fale mais alto, vai melhorar o entendimento da mensagem que o emissor está tentando passar ao receptor. E a realimentação, que é o feedback. Também ajuda a diminuir o ruído na comunicação, uma vez que faz um levantamento do que está sendo feito de forma correta, para que seja otimizado, e o que não está tão bom assim, seja melhorado. Então, dentro do ambiente profissional, é muito comum o uso, né, de feedback. Avaliar o trabalho até aqui e ver o que pode melhorar e o que pode ser continuado. E isso pode ser feito também dentro da comunicação. Se a comunicação dentro do ambiente profissional está sendo feita de forma eficiente e clara, ser avaliada para que ela aconteça da melhor forma. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.